A Voz do Brasil. Produção. Ainda tem o Reino em Movimento Rádio Show na Boas Novas. E aí, galera, estamos de volta aqui na sua Rádio Reino e já é ano novo, né, galera? Praticamente ano novo. Eu espero que o seu ano seja maravilhoso e as bênçãos do Senhor estejam com você. E no programa de hoje, querido, o programa de hoje é para falar de uma das coisas mais lindas que Deus fez nessa terra. Para falar sobre isso, nós trouxemos aqui um pastor que está lançando um livro sobre isso, que é o pastor Nilonei Ramos. E aí, pastor Nilo, tudo bem? Tudo bem, paz a todos. Mais uma vez é um prazer muito grande estar aqui com meu amigo Reuel, presbítero da nossa igreja, para falar desse tema tão maravilhoso que é Igreja do Senhor, né? O pastor Nilo está lançando um livro chamado Simplesmente Igreja. Queridos, esse livro eu já estou numa expectativa muito louca de ler ele. Eu já tive acesso pelo menos ao sumário e alguns textos que o pastor está compartilhando no Face. Estou empolgado. Então, pastor, vamos começar aí pelo começo. Por que escrever um livro sobre esse tema? O que aconteceu assim? O que o senhor tem visto que chamou assim? Você dedicou horas da sua vida para estudar isso? Verdade, Por verdade. quê? Eu acredito muito no modelo bíblico de igreja. E a gente sabe que não é uma coisa que a gente encontra com muita facilidade hoje em dia. Nem todas as igrejas, e eu falo isso aqui com muito temor, né? Elas não têm aquele compromisso de fato corresponder ao modelo bíblico. Geralmente motivado por algum tipo de governo que a igreja às vezes escolhe para ser a sua parte administrativa, faz com que ela fuja basicamente do que seria um modelo bíblico. Lembrando que modelo bíblico não é uma invenção, é o que é mais básico. Não existe um segredo, uma fórmula mágica, né? Eu não acredito em fórmula mágica, mas eu acredito muito em modelo bíblico. O modelo bíblico da igreja é aquele de Atos capítulo 2, uma igreja que experimenta poderosamente a presença do Espírito Santo. Isso é o início do capítulo 2, e que no final ela reage compartilhando com pessoas, ela tem comunhão profunda, ela tem perseverança em oração, em ensino, em comunhão. E também a igreja de Atos capítulo 4, que é a mesma, claro, mas é aquela igreja que está fora das suas paredes. Então, não é uma coisa assim tão extraordinária, eu diria. Então, minha principal motivação para escrever um livro sobre a igreja foi exatamente esse: resgatar essa igreja bíblica e, de alguma forma, trabalhar pela plantação dela onde quer que eu estivesse. Eu fiz uma coisa, eu perguntei para vários amigos meus que não são cristãos o que eles achavam de igreja, e aí eles me vieram com algumas dúvidas que eu vou mais ou menos sintetizar para você. Mas é mais ou menos assim. Existem muitas religiões e muitas igrejas. Aí eles chamam o que a gente chama de denominação de religião. Sim. Então ele falou que tem a religião Assembleia de Deus, tem a religião Batista, tem a religião Wesleyana. E como ele vai saber quem tá certo? Porque na cabeça dele ele entendeu que só tem uma certa e tem um monte, e ele tem que descobrir qual é a certa. E isso... eu queria que você ajudasse ele a definir o que é igreja. Bom, é quase que hoje as estatísticas mostram que existe pelo menos 8 milhões já de pessoas que decidiram viver um cristianismo. Isso, os dados, ano que vem tem anuário, tem censo novo, então a gente vai ter um monte de informação muito bacana que é necessário a gente compartilhar e estudar mais. Mas uma parte do meu livro eu dediquei a isso, a falar de pessoas que decidiram viver um cristianismo à parte da igreja. Então, geralmente a confusão dessas pessoas está porque elas não conseguem relacionar igreja autêntica com suas experiências denominacionais. Então, não são religiões na realidade, a gente já sabe disso, não são religiões, são denominações, expressões de igreja, que geralmente suas diferenças estão baseadas em quê? Em governos de igreja, a forma como ela lida com as suas lideranças, e basicamente com uma linha teológica que elas escolhem para seguir, né?
as duas principais, a gente sabe, arminianismo e calvinismo. Talvez outras sigam outras, ou talvez há igrejas que nem sigam linhas teológicas definidas, porque abriram mão e saem abraçando tudo que é novo. Acha interessante, então segue essa linha. Mas não, a igreja não são religiões, são denominações. A igreja do Senhor só existe uma. É uma igreja que ela é visível, ela é militante, ela é triunfante também, porque ela vai entrar na glória com Cristo no futuro. Mas essa igreja, ela é constituída especialmente de servos de Deus fiéis que estão espalhados no mundo inteiro. Alguns, inclusive, sem até mesmo a possibilidade de congregar num lugar e de se reunir com pessoas como outras, né? Essa semana mesmo, agora eu vi uma reportagem bem rápida de um cristão que achava que ele era o único no Iêmen. E quando ele encontra com outros cristãos, é uma alegria enorme, porque ele descobriu que podia congregar com esses irmãos. Ele só ouvia falar de comunhão da forma mais teórica possível, né? Então, não são religiões diferentes, são expressões denominacionais da igreja. E isso eu acho uma das belezas da igreja, do jeito que Deus fez. Exatamente. Porque, como você falou, ele não deixou a receita de bolo. Ó, igreja é isso, vocês têm que fazer isso, tal hora. Vocês vão fazer culto, tá aqui a reunião, começa a tal hora, tem que durar tantas horas, tem que ser assim assado. Não existe esse manual, digamos assim, mastigado na Bíblia. E isso faz com que existam expressões, né? Alguns cristãos expressam, digamos assim, coisas da fé um pouco mais que as outras, né? Exatamente. Uns dão uma ênfase numa coisa, dão uma ênfase na outra, mas eles estão usando da multiforme graça, né? Eu acho isso lindo. Perfeito, é isso aí mesmo. A igreja começa em Cristo, certo? Começa em Cristo. Jesus estava aqui na Terra já faz milênios. Já passamos de cultura, já passamos por línguas. E a gente consegue, então, descobrir o que é uma igreja hoje, uma igreja ideal. É possível descobrir uma igreja ideal quando se descobre o que seria uma igreja bíblica. O que Stott chama de igreja autêntica, né? Uma igreja bíblica é aquela que, de alguma forma, ela tem as suas relações interiores com no que seria esse modelo bíblico, do Espírito Santo, a presença de Jesus, a pregação do Evangelho, e ela também tem as suas expressões para fora. E é claro, uma igreja hoje precisa ser acolhedora, uma igreja precisa preservar a santificação, uma igreja precisa ser relevante, uma igreja precisa ser vigilante, porque apesar da gente estar hoje embrenhado em tantos trabalhos, a gente não pode esquecer que a qualquer momento a gente pode subir. É o nosso alvo, pelo menos o que acontece hoje em dia é que a igreja busca várias expressões, ela se destaca por diversos trabalhos, mas quando tem de falar dessa esperança que é o arrebatamento da igreja, ela não consegue, ela perde a noção do que seria essa espera no arrebatamento, porque aqui de fato está muito bom e está cada vez melhor. Nós temos igrejas com as melhores condições possíveis, igrejas cada vez mais ricas, igrejas cada vez mais cheias. Os pastores têm se dedicado a mensagens cada vez mais bem elaboradas, então está cada vez mais gostoso ficar aqui. Se a gente pegar o Brasil, do começo do Brasil até agora, essa é a melhor... É a melhor fase, né? É a melhor fase. Mas esse não é o nosso foco. O nosso foco é sempre olhar para o que está acontecendo com o mundo, olhar para o que está acontecendo com a igreja e, de alguma forma, interiormente, a gente dizer bem assim, isso tem que passar, isso vai passar, porque não é o nosso foco. Tem uma parte do livro que eu digo que a igreja não é o fim. Não é o fim da vida com Deus. Não sei se você já viu alguém falar isso. Alguém, quando vai dar notícias sobre o estado de alguém, fala bem assim, como é que tá fulano? Aí a pessoa diz bem assim, tá bem, ele tá na igreja. Como se estar na igreja fosse assim o final do que é estar bem. E não é. A igreja é o meio. A igreja é um instrumento de Deus que aponta para algo mais adiante, para algo mais à frente. No caso, a eternidade com Cristo. Num dos textos que você publicou, eu consegui pegar algumas características que você colocou, né, sobre comunhão, oração, viver no temor do Senhor, testemunho, né? Uma igreja zelosa no ensino e enganjada em cumprir a missão, né? E como é que tá hoje aí essas marcas de engajamento que você
colocou aí e olhando a igreja no geral aí, como você diria que tá? Bem, eu diria que o modelo de igreja bíblica não é aquele mais procurado, né? Não é aquele que a gente mais está correndo atrás. Pelo menos não os que não sabem o que é uma igreja bíblica. Os que sabem que é uma igreja bíblica estão correndo mais atrás desses. Então eu penso que hoje um dos trabalhos evidentes da igreja seria uma plantação, é o que eu defendo nesse livro também, a plantação de uma igreja bíblica. O que é uma plantação de igreja bíblica? É transformar a cultura daquela igreja no modelo bíblico. De alguma forma levar as pessoas a refletir que perseverança na comunhão, perseverança na oração, perseverança no ensino da palavra de Deus, zelo com doutrina, zelo com teologia até mesmo, e transformar isso na expressão dela. Cuidado, acolhimento, visitação, busca pelo fervor espiritual, dependência do Espírito Santo, voltar a falar de coisas que a gente já deixou para trás de falar, que é o caso dos dons, o dom do Espírito Santo, que é o batismo com o Espírito Santo, a realidade das curas divinas, o mover do Espírito Santo, o convencimento do Espírito Santo. Então, seria isso. É claro, não é uma coisa que a gente veja com muita facilidade, mas tem igrejas correndo atrás, tem igrejas que perceberam que não tem como levar adiante se não buscar esse modelo. Então, eles estão indo atrás. Eu diria assim, hoje a gente já pode olhar ao redor e ver modelos de igrejas bíblicas sendo aplicados. Devagar, é claro. Não é um trabalho simples, eu diria, mas não é um trabalho muito fácil. Ele é até bem demorado. A maioria das vezes que eu vi plantação de igreja, demoraram no mínimo 3 anos. Porque é um trabalho demorado, é mudança de cultura, é mudança de mente mesmo. É levar a igreja a uma reflexão do que seria um modelo bíblico, né? Então, não é fácil. A gente hoje corre atrás de programações, corre atrás de eventos. Acha que quanto mais evento tiver, melhor vai ser para a igreja. Quanto mais gente aparecer também, melhor vai ser para a igreja. E isso não tem a ver com o modelo bíblico. O modelo bíblico é uma pregação centralizada no Evangelho, uma pregação poderosa com a presença do Espírito Santo, e deixar que esse convencimento por meio da palavra e por meio do Espírito Santo traga mais e mais pessoas a crerem no Evangelho, a salvação mesmo. E qual é o desafio, assim, da igreja hoje, no cenário, olhando para o cenário, assim, por que tá difícil, né? Por que existem outros modelos mais atraentes do que o modelo bíblico? Uma das coisas que eu fiz uma análise nesse livro que eu, por graça de Deus, escrevi, eu cito primeiro o quadro de evangelização. Só para você ter uma ideia, até o começo do século XX, toda evangelização mundial concentrava-se acima da linha do Equador, e nos países acima da linha do Equador. Então você tem, do tempo da Reforma até o século XIX, a América do Sul, toda a Europa e uma parte do Oriente Médio sendo evangelizada. Isso de uma forma vigorosa como nunca antes. Até mesmo nos despertamentos, como gostam de usar na língua inglesa, eles não chamam avivamento, chamam de despertamento. Eles destacam que tudo que vai acontecer de mover do Espírito Santo, levando convenções em massa, acontece acima da linha do Equador, nos países da Europa e a América do Norte. Quando você tem a virada para o século XX, esse cenário muda. As conversões, as igrejas chegam nos países abaixo da linha do Equador. Então, uma boa parte da África é evangelizada, a Oceania, o próprio Brasil, claro, já tinha evangélicos aqui desde o descobrimento. Os primeiros relatos de evangélicos aqui no país foram pouco mais de 30 ou 50 anos depois do descobrimento do Brasil. Claro que os primeiros que vieram, os huguenotes franceses, eles foram mortos. Mas já tem registro. Mas o que acontece a partir do século XX? Uma explosão. Né? Igrejas crescem da noite para o dia, 2 especialmente, né? No caso, as Assembleias de Deus e Congregação Cristã no Brasil. As 2 pentecostal, sendo que uma é hiperpentecostal. Mas as 2 crescem no cenário brasileiro e assim, de forma gigantesca, uma coisa assim, fora do comum.
E várias outras denominações vão chegando e vão crescendo, vão surgindo, mas aí surge um detalhe. A evangelização passou a ser praticamente uma disputa. Ela não era mais motivada pelo ganhar almas, por transformação de vidas. Aí você já não passou mais a usar, o que eu vi como cenário que desafia a igreja é não usar mais apenas o evangelho para alcançar vidas. Hoje você usa uma infinidade de coisas. Iscas que, de certo, traz o peixe para perto de você, mas ele não fica muito tempo. E aí eu acho que esses são os desafios, os cenários hoje que desafiam uma igreja. É acreditar de fato mesmo no poder do evangelho para a salvação do homem. Não precisa de muita coisa. Não precisa inventar a roda. Não precisa. É o evangelho. Então, na minha concepção, a gente está vivendo um período de remoção desses fundamentos, dessa ferramenta que é tão útil, que é o evangelho, colocando outras coisas, e isso pode tornar-se perigoso. Por isso, o resgate de uma igreja bíblica. Muito bom, queridos. Indico aí fortemente a leitura deste livro que está no forno. Ele era para estar em mãos aqui pra gente agora, né? Mas verdade, deu um atraso aí no distribuidor, foi? O parque gráfico da editora acabou fechando, entrando em recesso, né? E volta dia 2. Então atrasou aí, era para dia 28 ou 29 estar aqui. Vai chegar aí dia 10. É isso aí. Mas tem como comprar a pré-venda, então? Tem, já tá nas redes sociais. Quem só me procurar lá, Nilonei Ramos, tem os links aí. E a gente vai também postar lá na nossa aqui o contato do pastor e como você adquirir este livro, tá bom, galera? Tem muita coisa legal, né? Além do que a gente não deu tempo de falar, porque a gente tem um horário limitado aqui, mas a gente tem uma igreja, digamos assim, a gente tem um fenômeno de uma igreja um pouco egoísta, né? A gente tem um fenômeno da igreja creche, né? Que Exato. Só tem criança e ninguém nunca cresce, né? Quando o cara cresce, ele tem que mudar de igreja, porque aquela igreja só serve a creche, né? E tem uma igreja que só serve o maduro e a gente tem esses problemas aí. Eu chamaria a atenção para duas coisas assim que eu gostei demais no livro. É difícil de falar isso, mas eu gostei. A primeira é que, bondosamente, o meu irmão Maurício Zagari, né, que foi editor da Mundo Cristão durante muitos anos e escreveu 10 livros, ele teve acesso ao livro e publicou, por bondade dele, o prefácio. Então o prefácio vem de Maurício Zagari. Uma recomendação assim, se esse livro for metade do que ele disse, tá muito bom. Segundo é que uma boa parte do livro apresenta problemas, realidades da igreja brasileira e no mundo. Mas no final eu apresento uma solução, uma proposta bíblica para resgatar, para resolver o caos dessa igreja que eu amo mesmo. É claro que a gente chora, tem momento que a gente se desespera, mas eu amo a igreja do Senhor e eu vejo aqui uma possibilidade de um resgate. Amém, não, eu percebo que você ama, que até escreveu sobre, né? Se não amasse, e realmente a gente tem que amar a igreja porque ela foi estabelecida por Deus, né? Exatamente. Esse outro fenômeno que a gente vive, que você citou no começo aí dos desigrejados, né? Já é um indício desse grande egocentrismo, acho que claro, essa é a palavra, né? Egocentrismo, onde cada um quer se virar por sua conta, né? Eu nunca esqueço um exemplo que uma vez o senhor contou de uma irmã que contou pra você que estava muito bem na igreja porque ela sempre chegava atrasada e saía mais cedo. Exatamente. Que era pra não ouvir ninguém. Exato. Ela só quer participar do momento de assembleia, né? Momento de culto. Ela achava que tava arrebentando com isso, né? E meu Chegar Deus. atrasada pra não cumprimentar ninguém e sair antes do culto pra não ouvir nenhum problema, né? É claro, é uma solução bacana. Mas aí eu disse pra ela, você vai perder um monte de coisa também legal. Vai perder abraço, vai perder paz do Senhor. Não sabe nem o que é igreja pra falar vai isso. perder beijos, vai perder muita coisa boa. Então não tem condição. Ou você mergulha de cabeça e vive essa experiência de igreja. O ambiente de igreja é um ambiente fantástico. É claro, é um ambiente constituído por pessoas. E todo mundo teria uma reclamação. Eu teria minhas reclamações. Mas o ambiente de igreja é um ambiente fantástico, de comunhão, de crescimento, de desenvolvimento de talento, de aprimoramento da missão. Isso você não encontra em lugar nenhum e completamente de graça. Experimentar o reino já. Uma coisa que ainda está por vir
totalidade. Igreja, é isso aí. Então é isso aí, encerramos por aqui. Pastor, muito obrigado pela sua participação aqui. Galera, adquira esse livro aí, leia e cresça nisso, que eu tenho certeza que a sua vida espiritual tá precisando disso. E já encerrando, desejando um feliz ano novo para todos os ouvintes aí. Semana que vem tem mais Rádio Rave, encontramos você aqui. Um abraço e até mais!